Tem um santo na igreja, São João Crisóstomo, que ele fala do sacrifício, né? O sacrifício do altar é o sacrifício aqui. Mas dar esmola é um sacrifício para o cristão, é. Porque enfiar a mão no bolso e oferecer daquilo que é teu, é difícil? É. Mas você tem que enxergar que o pobre é um sacrifício que Deus te chama a ofertar. O pobre te ajuda a se libertar desta realidade do apego. Quando eu oferto este sacrifício, eu recebo de quê? De Deus o quê? O perdão dos pecados. E é isso que me leva de verdade a oferecer. Tem muitas pessoas que começam a dizer assim, mas o pobre, e sempre isto, quando dizemos isto, é uma justificativa que temos. Porque ele vai beber, porque ele vai comprar droga, porque... O importante é que todas as vezes que a gente enxerga alguém na rua, alguém na necessidade, né? Esse alguém, na verdade, é o convite de Deus a fazermos o sacrifício, porque ali está Jesus. E ao mesmo tempo, depois também, a liturgia fala dessa vigilância. O Senhor vem. E você não sabe o momento que Deus passa na nossa vida. Nós, é claro, a igreja, ela sempre acredita na segunda vinda do Senhor. Mas a segunda vinda pode ser que aconteça na nossa vida na hora da morte. E aí, você está preparado para ir ao encontro do Senhor? De verdade você está atento, vigilante na tua vida, nos acontecimentos do dia a dia, a realizar aquilo que Deus te pediu? Aqui ele fala do administrador, né? Ele conta esta parábola. O administrador que deixou o empregado para trabalhar e ele foi para uma festa de casamento. E ele não disse que hora viria e o momento que viria. E o empregado, ele coloca aqui 4 tipos de servo. E é interessante, porque o primeiro servo é aquele que obedece, aquele que acatou a vontade do seu servo, que ficou vigilante, que está com os rins cingidos. O que significa os rins cingidos? Vocês sabem que na época de Jesus, as pessoas usavam túnicas, né? Então, para trabalhar, para se colocar a serviço, eles tinham que ter os rins cingidos, né? Geralmente o padre, né, tem um rins cingidos, a túnica amarrada, justamente para isso, para se colocar a serviço, né? Então eles levantavam um pouco, porque é difícil quando a túnica atrapalha, né? Então eles amarravam um cinto para ficar mais ágil para trabalhar. E a vela acesa significa a prontidão, a fé, que não é uma fé morna, uma fé acordada, né? Uma fé que sempre está disponível, né? E nós somos chamados a isto também. Mas ele coloca depois daquele servo que, ao contrário, esse primeiro servo será acolhido nos céus. O segundo servo é aquele que, na verdade, sabe das coisas, sabe o que o patrão deixou para fazer e não faz nada, pelo contrário. Se embriaga, bate nos empregados, né? Não trabalha, não faz, não está nem aí com as coisas. Só quer aproveitar para si mesmo. Esse será partido ao meio, que significa irá para o inferno, né? E depois ele fala de outro mais 2. Ele fala do empregado que sabe o que tinha que fazer, na verdade, que conhecia a vontade do Senhor e não se preparou, né? Não fez. Esse será açoitado, muitas vezes, é o final do Evangelho.
E quem é esse? Aqui está, irmãos, na verdade, a realidade do purgatório, né? Esse irá por purgatório por um tempo, para se preparar. E se na verdade ele não se preparou, ele sabia o que tinha que fazer e não fez, então ele vai apanhar, ter o açoite muitas vezes, né? E aquele que não sabia e não preparou, esse vai também se preparar e vai apanhar poucas vezes. É a realidade do céu. O Senhor nos convida a cada dia, irmãos, de verdade, não termos uma fé estagnada, né? Mas fazer com que a nossa vida produza de verdade. Por isso que São Paulo, ele começa a carta aos Hebreus dizendo assim: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca das realidades que não se veem. A fé, quer dizer, eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu me preparo a cada dia para esta chegada do Senhor. Como Abraão fez. Abraão se arriscou. Abraão sempre acreditou na palavra do Senhor. Por isso, não teve medo de arriscar a própria vida, de deixar a sua terra, deixar a sua comodidade, deixar a sua tribo, deixar o seu clã e ir para um lugar que Deus indicou, sem saber aonde era. Mas foi, obedeceu, acreditou. Como Sara, que era uma velha, que tinha mais de 90 anos. Como que pode uma mulher de 90 anos acreditar que poderia ter um filho? E Sara teve. Do útero seco dela, ela teve um filho, né? Então, esses são colocados para nós como sinais do que é a fé, né? E fala que esses não foram decepcionados. Apesar deles não experimentarem o cumprimento da promessa de Deus aqui, mas esperavam algo maior no céu. Nós temos esta expectativa do céu, da eternidade. Você acredita na eternidade, irmãos? Se você acredita, como você age diante da eternidade? O fato de acreditar não significa nada. O fato de buscar a eternidade, você coloca-se, né, todo o teu empenho. E é isto que a liturgia hoje, ela chama cada um de nós, a nos empenharmos, para que de fato, né, nós possamos de fato ser agraciados por Deus com a vida eterna, né? Por isso, saibamos viver neste mundo, como São Paulo diz, não sendo deste mundo, mas sendo cidadãos do céu.